Bom, eu falava agora há pouco sobre as ações da Braskem, que estão operando em queda hoje, e isso acontece depois do anúncio do acordo da IG4 e Novo Nós para a venda da fatia da Braskem. A gente segue acompanhando essa repercussão desse acordo com a Novonor, porque a gestora IG4, lembrando, adquiriu 20 bilhões de reais em créditos de brancos credores da Novonor na Braskem, por meio de um fundo de investimento em direitos creditórios. Para repercutir, então, esse negócio, eu converso agora com Frederico Fernandes, especialista de petroquímica da Argos. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo aqui no Money e uma boa tarde para você. Como vai, Muriel? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria muito entender, antes de mais nada, sobre esse cenário e o quanto que o mercado está enxergando isso como algo negativo para a Braskem, levando em consideração essa perda agora e essa queda, por exemplo, no Ibovespa, que começou ontem já. Na verdade, essa questão da troca de controle, ela já vinha sendo aguardada e comentada e repercutida há muito tempo, né? O que nós tivemos ontem foi apenas o primeiro passo nesse entendimento de que isso vai acontecer, ou seja, a Novonor abriu parte do controle da Braskem, cedendo esses 20 bilhões em dívidas que eles já tinham deixado como colaterais para os 5 bancos, né? E agora a gente espera que essa história ande e que a Braskem tenha realmente um novo controle. Essa queda da Braskem que você citou agora há pouco no seu comentário, me parece que ela demonstra que sim, era um passo esperado e isso já vinha precificado de alguma forma, e essa queda demonstra que a Braskem ela continua numa situação de uma companhia bastante estressada nesse momento, né? Então agora nós temos 60 dias aí, os próximos 60 dias, onde nós vamos ficar sabendo o que o CAD vai aprovar, se vai deixar passar como está, se vai ter alguma espécie de obstáculo pela frente. Mas, dados os comentários que vêm do lado da Petrobras, de uma maior participação no dia a dia da companhia, com sinergias entre as engenharias das duas companhias, a companhia de petróleo e a companhia petroquímica, a gente entende que muito provavelmente isso seguirá naturalmente nos próximos 60 dias, e quem sabe lá para o comecinho de fevereiro, meio de fevereiro, tenhamos então uma troca de controle consolidada e tudo que vem junto com essa questão. Até aproveito para te perguntar em que medida que a possibilidade de um novo acordo de acionistas com a Petrobras pode também impactar na governança da Braskem, na sua avaliação. É difícil falar da governança, mas a gente sabe que existem vários ângulos aí que podem ser levados em consideração. Por exemplo, a Braskem ela vinha já com uma mudança muito estrutural na sua questão de utilização de matérias-primas, né? Então, quando o Roberto Ramos entrou como novo CEO no começo de 25 agora, a gente percebeu que a companhia mudou de rumo, eles passaram a olhar mais as possibilidades para uma possível troca de matérias-primas da nafta petroquímica para o gás, né? O gás do pré-sal do Brasil, talvez algo que possa vir da Argentina no futuro, Vaca Muerta, né? Então, alguns passos estruturais já vinham sendo dados, né? A questão da governança, da estruturação, nesse momento eu não teria como te responder, mas o que a gente sabe, e que isso já vem sendo comentado, é que nesses próximos 60 dias, e com o CAD aceitando o passo a passo para essa efetiva troca de controle, já se sabe que o corpo executivo principal da companhia será removido e vão ser colocadas novas inteligências, diremos assim, executivas, né? Alguns nomes já foram comentados, eu não vou dizer nada aqui agora, porque são rumores de mercado, né? Mas acredita-se que o fundo G4, que assume esse controle, deve colocar pessoas de sua confiança por lá. Muito provavelmente a Petrobras deve colocar um vice-presidente ou, de repente, um presidente de conselho para ter aquele dia a dia mais aproximado, né? Como a segunda maior acionista na companhia, após o IG4, que é esse fundo agora, nesse novo momento, né? Então, no mínimo, a gente pode esperar que o corpo executivo será totalmente trocado e, a partir desses 60 dias, com a aprovação do CAD, teremos aí sim uma nova Braskem. Resta saber se essa nova Braskem ela seguirá sendo a petroquímica número 1 do Brasil e da América Latina, né, com essa nova gestão, ou se virão passos diferentes que ainda não são muito possíveis da gente captar. Mas eu acredito que seja uma coisa muito positiva aí para esse início de ano. E essa incerteza gera ainda mais dúvidas e preocupações, diante desse cenário. Eu até queria entender qual que pode ser o impacto para os acionistas minoritários da Braskem especificamente, o quanto que eles precisam estar atentos.
essa vai ser uma briga se os minoritários eles tentarem realmente, porque esses rumores já aconteceram antes. Vamos lembrar, para a gente só fazer aqui rapidamente um comentário. A Braskem foi colocada à venda pela primeira vez há alguns anos, e uma grande petroquímica do Oriente Médio, que é a LyondellBasell, fez todo aquele esquema de due diligence, né? E quando se chocou com as informações de Alagoas, resolveu não seguir adiante, certo? Depois nós tivemos a ADNOC, que era a petroquímica de Abu Dhabi, fez a mesma coisa, também não seguiu adiante. A Unipar aqui do Brasil, Carbocloro, também tentou, não seguiu adiante. Então, me parece que a grande pedra no sapato da Braskem é a questão de Alagoas. Logicamente que essa nova amarração feita pelo IG4 com os bancos e com esse novo corpo executivo que deve assumir a companhia após esses 60 dias do CAD, né, de todos os estudos de seguridade e tudo mais, com certeza levam isso em consideração também. Mas aí, respondendo assim levemente, questão de governança, questão de troca acionária, os minoritários, toda essa grande conversa ao redor do corpo principal da Braskem vão sempre se chocar com essa questão de Maceió. Então, não sei se eu consigo te responder dessa forma, mas minoritários, eles devem, porque já fizeram isso antes nas tentativas anteriores de compra da Braskem, eles devem pedir os seus direitos, né? Mas, de qualquer forma, esse jogo só segue adiante se for lidada de forma positiva a questão de Maceió, que nesse momento continua sendo o grande problema que a Braskem tem. Pois é, eu até queria entender, olhando para o cenário especificamente do setor petroquímico, o quanto que essa movimentação da Braskem pode influenciar ou atrapalhar o setor, inclusive levando em consideração até os desafios que nesse momento o setor enfrenta, com margens apertadas, uma competição global também. É um momento único que a gente está vivendo no setor petroquímico global. Ah, nós chamamos de ciclos de alta e ciclos de baixa, né? Eles levavam mais ou menos 3 anos em cada parte, diríamos assim, em média, né? O que a gente vê agora é que depois da pandemia nós já estamos aí há 5, e analistas de mercado e traders e distribuidores e produtores, eles comentam com nós na Argus Media, que falamos com eles todos os dias, que não se vê o final desse ciclo, né? Por quê? Porque nós temos um excesso de oferta, principalmente na parte de polímeros, né? Que a Braskem é uma grande produtora de polímeros, e aí a gente fala de polietileno, polipropileno, PVC, que não é um polímero, mas é um plástico de qualquer forma, né? A gente não vê o fim desse ciclo de negativo, né? E esse ciclo negativo aperta a margem, então você tem pouca demanda, você tem uma sobreoferta global. A China atingiu um estágio onde ela já é autossuficiente em produção de polipropileno, por exemplo, né? Ou seja, a gente brinca que uma grande boca se fechou, ou seja, a demanda que empresas produtoras nos Estados Unidos, até mesmo a Braskem no Brasil, na Europa, atendiam a demanda chinesa, não é mais necessário isso, ou seja, essas empresas não têm mais para quem vender. Então, sim, é um momento de baixa. A Braskem, ela é a grande petroquímica da América Latina como um todo, mas ela atua também nesse mercado regional, sofrendo esse momento, assim como pares na Argentina, pares na Colômbia, pares no México, onde a própria Braskem opera, né? Então, é difícil de ver a saída disso. O que já se percebe globalmente é que petroquímicas, produtoras de produtos químicos, é claro, mas de polímeros, que é a nossa cobertura principal aqui no Brasil e América Latina, eles já mudam parte da sua produção de resinas commodities, né, as principais, como sopro, injeção e termos outros técnicos, para algumas resinas já com maior valor agregado que nós, no nosso linguajar, a gente chama de specialty, né? Então, você diminui uma produção de resinas que já tem muita oferta no mundo, passa a se produzir resinas próximas àquelas, mas com assim, uma capacidade específica para algumas especialidades, elas têm preços maiores no mercado global, né? E aí você vê uma tentativa de uma recuperação de margem. Isso é um efeito global, tá, Muriel? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é uma possível saída. Agora, efetivamente, nesse momento, é um ciclo de baixa, margem apertada, e a Braskem, no meio dessa confusão toda, está com essa troca de controle. É um momento difícil para a Braskem.
Pois é, até queria entender, diante dessas dúvidas todas que vão surgindo, qual que pode ser o impacto e como que pode ser o ano de 2026 da Braskem diante desse cenário que você começa a traçar para a gente. Sei que é um pouco de futurologia, até porque depende do que vai ser feito a partir de agora, depende da aprovação do CAD também, mas queria entender um pouco sobre esses próximos passos e o que esperar, talvez, levando em consideração a história da Braskem realmente e o que a gente já conhece da empresa. Veja bem, esse ciclo de baixa petroquímica, ele não vai terminar em 26. Isso é dito por quase todo o mercado, né? Porém, como eu falei agora anteriormente, as companhias elas têm tomado alguns passos que ajudam a você ter uma pequena, pelo menos uma tentativa de uma pequena recuperação de margem. E isso sim é uma tendência global. Se a Braskem conseguir sair desses 60 dias com tudo bem amarradinho, com o CAD dizendo ok, vamos seguir assim, a troca de controle é efetivada 100% dessa forma, a Braskem passaria a ter uma condição, eu diria assim, muito mais positiva, porque se a Braskem tem um aporte operacional maior da sua irmã Petrobras, por exemplo, ela tem maiores condições de atuação. Se ela segue nessa questão de troca de feedstock para produção de resinas, da nafta petroquímica, que é mais cara, para o gás natural, e daí você tira né, o etano e o propano para alimentar as caldeiras, as refinarias deles, as plantas, né? Você passa a ter também mais uma margem, uma vantagem competitiva. E três, se a Braskem consegue resolver de forma estruturada a sua questão de caixa, né? A Braskem vem com um problema de caixa bastante sério. Isso tem tido implicações na operação do México, tem tido implicações aqui no Brasil. Se eles conseguirem resolver de uma forma assim contundente e positiva essas três questões que eu falei, eu acho que ela teria sim uma grande chance não só de sobreviver, mas de voltar a um ciclo de positividade, né? E quando esse ciclo petroquímico global começar a terminar, ela teria assim um momento muito ímpar positivo para seguir continuando como a mais importante petroquímica da América Latina. Lembrando que é um ativo de respeito aqui no Brasil, é um ativo com implicações de número de empregos, tem implicações políticas, a gente não vai entrar nesse aspecto aqui agora, mas tem sim um pouco. Então, é um ativo que é interessante ao governo, é interessante ao seu dono corporativo, é interessante a toda a cadeia de plástico aqui do Brasil, de produtos químicos, que ela continue atuante e forte, né? E quem sabe agora tenha chegado esse momento, finalmente. Pois é, e você também trouxe para a gente esse ponto importante que tem uma questão política também. Eu lembro que ano que vem é ano eleitoral, né? Portanto, também é importante que Braskem esteja bem. Politicamente a gente não vai tecer muito comentário, mas a gente sabe que todo ano de eleição ele tem uma série de implicações para todos os lados, né? Sim. De qualquer forma, a gente imagina que até o final de 26, essa questão da troca de controle já esteja totalmente consolidada, pelo menos a gente espera que isso aconteça, né? E um eventual novo governo, a gente não sabe ainda, não temos possibilidade de enxergar muito lá na frente, né? Mas, de qualquer forma, como eu comentei há pouco, a Braskem é um ativo de importância nacional. Então, seja o governo que vier agora, a próxima eleição, eu acredito que ela deve ser preservada sempre com regras de mercado, né, Muriel? Ninguém está falando aqui de questões de protecionismo, não é nada disso, mas que as regras de mercado sejam seguidas e que ela seja uma companhia que possa seguir aí agora, nesse seu novo momento, atendendo às necessidades de toda uma cadeia de plástico e de químicos que nós temos aqui no Brasil. A gente fica na expectativa. Frederico Fernandes, especialista de petroquímica da Argos. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre no Money, viu? Muito obrigado, agradeço a vocês. Um grande abraço. Obrigada, um grande abraço.